No ar, Espaço BV, o podcast do Banco BV. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Espaço BV, o videocast que te conecta com temas que fazem a diferença na sua vida, nos seus negócios e na sociedade. Eu sou a Renata Flores e estou muito feliz em estar aqui mais uma vez com você nesse episódio dessa série muito especial. E o nosso tema hoje, ele é poderoso, é necessário e é urgente. Diversidade e inclusão. Mulheres na liderança. Por essa você não esperava, né? Pois é. A minha pergunta para a gente começar é a seguinte: por que ainda somos minoria nos cargos de liderança? Quais são os maiores desafios? E, principalmente, quais os caminhos possíveis para transformar esse cenário? Para esse bate-papo, eu recebo aqui a Ana Tárcia, que lidera o time de pessoas e cultura do Banco BV. A Rose Dal Santo, que é sponsor do grupo de afinidade BV com Elas, além de atuar na liderança do perímetro ágil. E a Margarete Goldenberg, que é líder do movimento Mulher 360, que é um movimento empresarial pelo empoderamento feminino e equidade de gênero, que traz uma visão externa sobre como as empresas estão lidando com esse tema. Sejam muito bem-vindas, Rose, Margarete, Ana. Tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. Sim, é um tema extremamente importante, dividindo aqui com mulheres também empoderadas e poderosas. É isso aí! Muito obrigada, é um prazer estar aqui, né, conversando com essas mulheres tão empoderadas e trazer um pouquinho da nossa experiência e do que a gente espera para o futuro. Que bom! Muito bom estar aqui com vocês, agradeço muito o convite. O Banco Votorantim é um dos associados do Movimento Mulher e tem feito um trabalho de relevância, então é muito legal a gente estar aqui para poder discutir. E nós vamos discutir muito, se prepara. Ana, começo com você. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, nós sabemos que são conceitos diferentes, mas a maior parte da sociedade ainda não sabe disso, né? O que é diversidade, o que é inclusão? Eu queria que você nos contasse na prática qual é a diferença entre diversidade, equidade e inclusão. Então, são 3 conceitos. E como é que vocês têm esse olhar aqui no Banco BV? Queria também, são 3 perguntas em uma, vai vendo, só para a gente começar quente. Queria também que você falasse sobre as ações que o BV tem realizado em prol da diversidade, da equidade, da inclusão. Pra gente Vocês estão com tempo? 3 perguntas? Estamos com tempo. Eu acho muito bom a gente começar destrinchando. Excelente. E sempre com esse letramento, né? Porque falta a gente entender que é diferente diversidade, inclusão e equidade. Perfeito. Diversidade, no conceito, é você ter as diferenças. Seja diferenças de gênero, de orientação sexual, de raça, de etnia e qualquer outras diferenças. Uhum. Quando você vai para a questão de equidade, a equidade é você entender que cada um de nós partimos de um ponto de partida diferente uma da outra. E a partir disso, eu incluí essas pessoas nessas diferenças. E a inclusão é você fazer parte. Você está dentro de uma organização. Não é você simplesmente ser contratada, mas é você passar a fazer parte daquela organização como mais um colaborador, uma colaboradora, sem diferenças, questões estruturais. Isso, para mim, é uma inclusão, uma diversidade e uma equidade, né? Quando a gente olha aqui para as diferentes iniciativas que tem dentro do BV, eu falo que eu sou parte delas, né? Eu estou no BV há 17 anos. Uhum. Eu tive meus 2 filhos estando aqui dentro do BV. Toda vez que eu voltava de licença maternidade, eu fui promovida, em todas as vezes. E fiquei na última licença, que já tinha licença de 6 meses e mais um período de férias, fiquei 7 meses de licença maternidade. Nada melhor do que um depoimento pessoal para ilustrar o olhar de uma empresa para esse tema. Muito obrigada por isso, pode continuar. Então, para mim, assim, aqui há um lugar
eu vou dar o meu depoimento, vou falar das ações, mas para mim aqui é um lugar que eu posso ser exatamente o que eu sou nos meus múltiplos papéis que eu tenho, né? Como profissional, fazendo exatamente o que eu acredito e tendo esse ambiente inclusivo, esse ambiente diverso, onde a gente pode equilibrar todos os papéis que eu tenho no papel também de maternidade, um papel de esposa, de filha, de amigas e de irmãs. Isso para mim é um valor muito relevante e por isso que eu estou no banco há 17 anos, né? Acho que aqui eu posso ser exatamente quem eu sou no mercado financeiro, que a gente sabe que é um mercado que ainda tem a predominância por homens, é masculino, mas que eu posso ser exatamente o que eu sou e ajudar com que essa organização e, consequentemente, essa sociedade, ela impulsione cada vez mais as mulheres dentro do mundo corporativo, né? Dentro de uma das iniciativas que a gente tem, hoje tem aproximadamente 43% de mulheres em posições de liderança. A gente tem o nosso desafio de chegar em 50%, esse número já foi, quando a gente começou, nem chegava nem a 30%. E aí como é que a gente aqui dentro, nós mulheres também, ajudamos outras mulheres a se desenvolver, a crescerem dentro dessa organização, mesmo que a predominância, neste momento, ela seja uma predominância masculina. Então, a gente tem metas declaradas e metas dentro de contratos aqui, desde o CEO, onde isso também é um incentivo para acelerar a diversidade aqui dentro do BV. Além disso, a gente tem programas afirmativos, como programas de contratação de mulheres em posições de liderança, que nem BV com Elas, também que a gente contratou várias mulheres que tinham voltado de licença maternidade, que durante um período ficaram fora do mercado, porque não, enfim, por algum motivo também não queriam voltar para o mercado de trabalho, porque muitas vezes isso é difícil de compensar também, às vezes você tem que contratar pessoas para ficarem com seus filhos, e a gente contratou essas mulheres que já estavam fora do mercado há mais de um ano para retornar às suas carreiras. A gente tem o programa de estagiário voltado para mulheres, programas de contratação às cegas também, para não tentar mitigar o máximo possível a questão dos viés inconscientes. Tem a licença parental também. Isso também ajuda com que outras mulheres e também homens, né? Porque a gente fala, as mulheres só que saem de licença maternidade ficam 7 meses fora. A gente tem a nossa licença estendida, que pode ir até 3 meses, né? Para o seu cônjuge, que isso é um diferencial. Isso é para as pessoas também terem uma visão do que é você ficar 3, 6 meses fora de uma organização e como você retorna. Né? Programas de desenvolvimento também, muita coisa voltado para o vocabulário, que acho que as pessoas hoje ainda têm, apesar de a gente estar em 2025, ainda tem algumas vezes pessoas com receio de falar sobre. Dentro do processo seletivo, a gente tem também sempre tem que ter dentro do seu rol de candidatos mulheres. Sim. Porque não adianta você só formar, você tem que reter, você tem que contratar e você tem que promover. Né? Então, isso é o que faz com que a organização rode e ela avance nessa agenda. Mas ela tem que ser de verdade, ela tem que estar dentro da cultura organizacional da empresa. Porque se ela for só uma pauta paralela, que não está dentro da estratégia, ela não avança na velocidade necessária. Concordo. Quando você diz, e é um número expressivo, que 43%, aqui no BV, 43% de mulheres em posição de liderança e que há uma meta para que esse número chegue em 50%, essa meta está alinhada com o Pacto Global de 2030? Está, 2030, Sim. Com 50%, isso está na meta do CEO, que replica para todos os executivos. Provavelmente vai chegar antes. Provavelmente vai chegar antes. Esperamos aqui. Margarete, você, como uma mulher em posição de liderança no mercado e também é líder de um movimento tão importante que é o Movimento de Mulheres 360, queria que você contasse um pouco, até eu estou indo muito nessa linha do depoimento, que é importante, ao longo da sua carreira, barreiras específicas pelo fato de ser mulher. Todas nós já passamos, mas é muito importante que cada uma fale. E eu também gostaria de saber sobre o teto de vidro. Bom,
Primeiro, eu vou fazer... Eu trabalho desde os 16 anos, né? Na minha época, podia ser registrado em carteira aos 16 anos. Meu primeiro registro são aos 16 anos. Então, tem muitas histórias para contar, mas eu quero fazer um disclaimer de entrada, né? Eu sou uma mulher branca, sou cisgênero, sou hétero. Agora eu tenho 60 a mais, mas fui jovem, classe média, muito privilegiada. Então, assim, apesar de ser mulher e esse marcador ter me influenciado ao longo da vida, eu tinha todas as condições e oportunidades para poder ganhar espaços, né? Por isso mesmo, aos 26 anos, eu já era CEO do Instituto Ayrton Senna, né? Eu avancei muito rapidamente, mas com desafios muito comuns de todas as mulheres, a grande maioria, hoje em dia. Mas é um fato muito interessante, a gente não sabia nem o nome disso, Renata. A gente não sabia, né? Estou falando de 40 anos atrás, 35 anos atrás. Eu me lembro que eu tive um líder extremamente assediador, não tinha ideia o que era assédio, essa palavra assédio, esse conceito. E a gente também não conversava sobre isso com outras mulheres e nem com amigos. Então, eu achava que era um problema da Margarete. Eu lembro que eu ia para casa pensando, meu Deus do céu, o que eu fiz de errado? Será que minha blusa está decotada? Será que ele achou que eu estava dando bola? E também não conversava com ninguém e sempre com uma autoanálise e uma autocrítica, né? Então, a gente era muito sofrido. Quando a gente fala hoje, nós precisamos compartilhar nossas dores, nos apoiarmos. Isso é muito importante, porque eu vivi num momento onde isso era muito solitário. E eu punha lá como mais uma questão que eu tinha que desenvolver, né? E nós, mulheres, nunca estamos preparadas e precisa disso, precisa daquilo. Como eu cheguei muito cedo na liderança, muitas vezes eu era a única, né? Então, inclusive, a decisão, porque eu sou especialista em direitos humanos, sou psicóloga, educadora, eu vim da área de responsabilidade social. O momento que eu resolvi ampliar esse olhar de direitos humanos para dentro das empresas e trabalhar a equidade, diversidade e inclusão, foi muito em cima dos desafios que eu mesmo passei. Porque quando eu cheguei lá, na liderança, eu percebi que não bastava estar lá. Eu precisava abrir portas para outras estarem, porque não tinha mulheres ali. Então, é uma solidão, é uma liderança solitária, né? Lutando para conseguir ser ouvida, lutando para conseguir que a minha ideia fosse valorizada, confundida o tempo todo com secretárias. Eu era a dona da pauta, do flip chart, eu que trazia o cafezinho, eu carregava a bolsa. Eu tinha uma líder mulher muito tempo, né? Então eu tinha isso também. Não é pelo fato de ser líder mulher. Na verdade, nós, mulheres e homens, acabamos incorporando toda a essência do patriarcado. Inclusive, eu conheço mulheres muito mais machistas do que homens. Então, assim, gênero não nos impede, né, de ter herdado tudo isso da cultura patriarcal. Então, nesse momento, eu resolvo, inclusive, assim, eu cheguei aqui, mas estou completamente insatisfeita, assim, que era o meu foco até os 30 anos era ser líder, né, e liderar grandes organizações, mas isso não me deu prazer algum, porque era um espaço único que não trazia realmente resultados para as mulheres de forma geral. E aí, quando eu decido estruturar minha consultoria, eu saí da empresa que eu estava e me especializei, pós-graduei em Direitos e Equidade e Diversidade, e um grupo de empresas me buscou em 2012, 2013, para organizar um movimento que tivesse como foco a equidade de gênero, né? Então, que atualmente é o Movimento Mulher, que faz 10 anos esse ano. Então, só para contar, fechar a história pessoal, depois eu falo um pouquinho do movimento. E aí, o que é o teto de vidro? O teto de vidro, até 10 anos atrás, a gente achava que era o obstáculo, a barreira que impedia as mulheres de chegarem a ser a alta liderança, CEOs, VPs, né? A gente falava, porque eu já vou explicar, esse conceito ele foi agora substituído por conceitos mais atuais, tá? Mas o teto de vidro, a gente, olhando as pesquisas e a jornada feminina, a gente via que tem, e isso ocorre ainda hoje em dia, né? Nós temos 56% de mulheres universitárias, ou seja, a cada ano, 56% das pessoas que saem com o diploma na mão são mulheres e o restante homens. Nós somos maioria também em cargos de entrada. Você pegar estagiárias, trainees, analistas, assistentes, 58% de mulheres entrando no mercado.
E quando você pega até coordenação, né? Quando você pega diretoria e gerente, isso já cai atualmente para 26%, 27%. CEOs 17%, conselhos agora 15%. A gente teve um aumento importante nos últimos 2 anos. Lento, mas importante. Então, o que acontece? Ao longo dos anos, as pesquisas e os dados, a análise era que tinha um teto de vidro que... Por que é de vidro? Porque barreiras intangíveis, transparentes, culturais, ambientes machistas, masculinizados, vieses, preconceitos, não deixavam a gente chegar lá. Ao longo do tempo, conforme a gente foi compreendendo melhor e acompanhando as jornadas femininas, isso no Brasil e no mundo, nós fomos vendo que o teto de vidro não é a nossa primeira barreira. A nossa primeira barreira é o que a gente chama de degrau quebrado. Então, esse é o conceito mais atualizado. O degrau quebrado é exatamente o degrau da escadinha da jornada entre coordenação, porque nós somos 56% de mulheres até coordenação. O que acontece é que a gente passa para 25% de gerentes e diretoras, né? Tem um degrau quebrado ali, e a gente no movimento discute muito o que quebra esse degrau e como arrumar esse degrau, e nós, mulheres, ou ficamos anos e anos, a nossa jornada de desenvolvimento ela é muito mais lenta, né? Em coordenação, ou nos cansamos e pedimos demissão e vamos empreender ou cuidar dos filhos, ou somos demitidas porque tem homens prontos, que se consideram prontos, para poder avançar. Então, a gente precisa consertar, é mais embaixo. Nosso desafio não é lá em cima, a gente descobriu que é muito mais embaixo. Do teto virou degrau. Exatamente. Ambos estão quebrados, né? Olha só. Olha, a gente já começa... Tantas perguntas. Eu vou segurando. Porque, Rose, vou passar para você e vou voltar um pouco na fala da Ana, quando ela explica equidade. E ela fala de ponto de partida diferente. E aí eu me lembrei muito da Djamila, no lugar de fala, todos vocês já conhecem, claro que vocês também, né? Que é de onde você está falando. Né? E isso ressoa muito. Se você ainda não leu esse livro, você que nos assiste, é urgente. A gente sabe que ocupar uma posição de liderança em um ambiente corporativo, ainda marcado por essas desigualdades estruturais, é resultado de um esforço individual. A Margarete já colocou um panorama importante aqui para a gente, mas também carrega, e aí é fundamental isso do roteiro nosso aqui, uma dimensão coletiva. Sim. É individual, mas tem uma dimensão coletiva de representatividade, de responsabilidade e de inspiração. Então, eu queria ouvir um pouco da sua perspectiva sobre o papel de lideranças negras e femininas na promoção de um ambiente mais diverso e inclusivo. Queria entender como é que você enxerga essa contribuição dos grupos de afinidade nesse processo. E para finalizar, mais uma, porque nunca consigo fazer uma só, de que forma essas alianças estratégicas e essas ações concretas podem acelerar mudanças estruturais nas organizações. Porque a gente ouviu muito da Ana, ações concretas, né? E agora, sob a sua perspectiva. Bacana, acho que é muito legal a gente entrar nesse contexto, né, e com tantas multifacetas aqui, né, de mulheres, fazendo minha audiodescrição rapidinho, aprendi isso aqui, né, então eu sou uma mulher negra, tenho um cabelo crespo na altura dos ombros, estou com uma roupa vinho, que eu gosto bastante, um brinco que remete à minha ancestralidade, né, acho que antes de responder, só dar uns passos rápidos para trás, até para explicar um pouco, nascida aqui em São Paulo, criada na periferia de São Paulo, sou a única filha mulher de 3 filhos, a mais velha, de um relacionamento interracial, então minha mãe era branca, né? Minha mãe não está mais aqui, meu pai negro e minha mãe dona de casa. Então, desde muito pequena, eu era provocada pela minha mãe, porque minha mãe dona de casa sentia falta das coisas, né? Naquela época, década de 80, e ela não queria que eu passasse por isso, né? Então, só que dentro do contexto dela, Rosia, o que você vai ser, né? E eu, 6, 7 anos, eu não sabia direito o que eu vou ser, médica, engenheira, eu não sei, né? Então, eu não tinha um contexto racial muito forte, mas eu tinha um contexto social, de que eu precisava mudar aquilo. E minha mãe deixava muito claro que o jeito que eu tinha de mudar de vida era através do meu estudo. Né? Então, ela não acreditava, a gente assistia novela juntas, ela não acreditava que não, você vai casar com alguém rico, você tem que estudar, porque isso ninguém tira de você, né? Então, eu fui construindo isso, né? Tanto é que da minha família toda, eu sou a segunda que tem faculdade, um primo meu fez faculdade de informática, e aí eu fui a segunda a fazer faculdade de informática também.
era o que eu queria? Era o que na época minha mãe falou, Rose, tem que ser o que dá, que dá dinheiro, né? Então a gente estava entrando ali nos anos 2000, foi o que eu fiz. Acabei que me encontrei, acho que foi bem bacana e caí no mercado financeiro, né? Tô 2 décadas já de mercado financeiro, 14 anos aqui no BV, assim como a Ana, apaixonada pela instituição também. Mas esse viés do gênero, da raça, do estrutural, ele começou a bater na vida adulta para mim, né? Até então, eu achava que... Eu não me via representada, então, assim, quando eu era pequena, eu ficava pensando, quem que me representava na TV, por exemplo? Glória Maria. E algumas atrizes em posição de empregada nas novelas, né? Mas eu sempre sabia que eu ia trabalhar no mundo corporativo, então eu me espelhava nos homens, né? A mulher tem que ser o quê? O homem, né? Um homem branco, era isso. Até eu entender que não é assim que funciona, né? Tem uma questão estrutural importante, né? Tem uma questão, eu fico muito feliz de estar num banco como o BV que olha para isso, né? Então, eu estou à frente aqui do grupo de afinidade de gênero, mas a gente tem um contato muito grande com o grupo de afinidade de raça, que é onde eu também participo, né? Porque não tem como a gente falar de raça e não falar de gênero, aliás, e não falar de raça. Eu estou dentro das 2 minorias e preciso olhar para isso. E quando a gente olha, obviamente os números do BV são melhores, então a Ana trouxe esse número de 43%, mas fora, a gente não chega em 40% de mulheres em liderança no total, né? E aí quando, fazendo uma conexão com o que a Margareth trouxe, de fato, você tem muitas mulheres na posição de coordenação, né? Então esses 43, não, os 37% fora está muito ali na coordenação. E quando a gente olha para a mulher negra, esse número vai para 3%. Então, assim, é desesperador. A gente tem estudos também que dizem que mulher precisa estudar, em média, 5 anos a mais que um homem para chegar na mesma posição que ele. A mulher negra de 8 a 11 anos. Então, assim, e vai ser contestada na jornada inteira. Exatamente, é muita transpiração, né? Para ser inspiração, né? Então, assim, eu acho que aqui tem as ações concretas do banco, tem o grupo Raízes também tem uma meta, um compromisso público de ter negros, né, dentro da composição do banco. A gente tem um número, mas a gente tem no Brasil 56% de negros, né? E aí você vai nos lugares e fala, onde estão esses negros, né? Então, no meu convívio, por exemplo, pouquíssimo eu vejo, né? Eu fui há uns 2 anos atrás num evento pelo banco, no Future in Black, e eu fiquei muito feliz porque eu cheguei lá tinha 90% de negros. E assim, CEO, tudo negros muito bem colocados, e você fala, não, é possível, né? Aonde eu quero chegar com tudo isso? A gente, conectando com o que você falou, com o que elas trouxeram, a gente é espelho para essas pessoas. Então, a gente faz uma mentoria, né, Ana? Eu também faço mentoria com outras meninas e eu fico muito feliz quando elas veem em mim isso, né? Assim, poxa, Rose, eu vi você e eu falei, é possível, né? E quando a gente olha aqui no banco, a gente tem diretoras, né? A Ana é uma delas, né? Que inspiram a gente também, né? Então, uma das coisas até que eu falei uma vez para Ana é que ela não perdeu a feminilidade, não precisou ser homem para estar numa posição de diretoria. E isso inspira a gente, né? A gente já teve diretoras negras aqui. Isso é bom também, porque estruturalmente você olha e fala, sim, é possível, se ela está ali, por que eu também não posso, né? Então, eu acho que é esse abrir caminhos, além das ações que o banco tem, essas ações estratégicas e o compromisso que a liderança executiva compra, né? Então, o nosso sponsor do Grupo Raízes é um homem negro e é um superintendente do banco e que compra essa história aqui, né? E os homens nos apoiam, né? Então, acho que quando a gente fala da pauta de gênero, os homens nos ajudam a ter voz aqui dentro e os brancos ajudam os negros a ter voz também. Então, eu acho que é tudo isso, né? É muita coisa, mas acaba sendo simples, porque quando a gente é esse exemplo para quem está vindo e ajuda a abrir caminho, sim, a gente tende a facilitar, né, para as próximas gerações, né? Vieses inconscientes. Você já ouviu falar desse conceito? Se você não ouviu, é muito simples e elas vão debater isso agora, os preconceitos, os estereótipos, essas formas de pensar automáticas em que a gente não reflete, a gente só reproduz. E eu queria, Ana, que você, na prática, nos contasse como é que esses vieses inconscientes impactam o ambiente corporativo, mas, sobretudo, os processos de contratação e promoção. Acho que é importante reconhecer que eles existem,
né? E existem, cada um tem os seus vieses específicos, né? Como que você reconhece que esse é um viés e tira ele tira ele da frente, né? E isso é tão importante para a contratação. Então, quando a gente faz contratação às cegas, esse é o objetivo, né? De você não deixar nenhum viés no processo seletivo. Porque ela veio da universidade tal. Porque ela tem a idade acima de 50 anos, 60 anos, né? Como que a gente tira isso através, assim, e é um processo mesmo. Então, se você tirar do processo da primeira triagem essas informações, e você, como área de pessoas, eu responsável pela área de pessoas, capacitar o pessoal que está na área de talent, de contratação, porque o pessoal que está na área de seleção é a primeira porta de entrada. Eles não podem, assim, o viés muitas vezes pode partir daqui, né? Então, aqui é um processo, eu preciso ter diversidade nesse grupo, essa representatividade neste grupo, e este grupo ser a primeira porta de indicar os candidatos certos sem esses viés, ou as candidatas certas sem esses vieses, né? E isso é muito treinamento também com a liderança. E aí, quanto mais mulheres você tem em posições de liderança, quanto mais negros e negras você tem em posições de liderança, quanto mais pessoas com deficiência, e assim vai. Isso, a velocidade vai... Isso, exatamente. Isso vai permeando e transformando a cultura organizacional e acelerando esse movimento, né? Então, não é quando a gente fala assim, eu tenho uma meta de ter 50%, não é questão da meta, é questão de que a gente vê a necessidade de ter essa diversidade dentro da empresa, porque a gente fala de visão cliente, e a nossa estratégia, ela está pautada em eu ter o extrato dessa sociedade aqui, para eu entender quem são esses nossos clientes, e o que eu posso oferecer para esses clientes, e isso eu preciso ter aqui dentro. Sim. Né? Então, a primeira quebra é aqui, na liderança, através de programas de formação, e na promoção. E na promoção, assim, hoje a gente não promove, a gente tem fóruns de reconhecimento, e a gente não promove mais homens que mulheres. Para eu promover, se eu tenho homens para promover, eu vou ter que ter mulheres para... O fair share, que é a quantidade de mulheres que eu tenho hoje, ele tem que ser a proporcionalidade. Ela tem que ser, no mínimo, um ponto percentual maior. Ela não pode ser menor. Né? Porque senão ele passa a ser estruturante, você fica o tempo todo ali naquele processo que você não consegue evoluir. E aí eu penso, Ana, muito obrigada por essa resposta. Veja, Rose, se você concorda que diversidade é também uma estratégia de negócio. Sem dúvida. Claro que ela precisa ser muito nítida, muito verdadeira, mas é uma estratégia de negócio. Eu queria que você nos dissesse como é que você percebe que empresas diversas performam melhor. Como é que isso acontece? E, claro, sempre. Tem alguma história, um exemplo prático para compartilhar com a gente? Então, eu acho que a beleza da diversidade é isso, né? E a gente fala muito isso, né? Diversidade não é porque é moda. Diversidade traz resultado, né? A gente tem vários estudos, eu chequei um recente, inclusive, que é mais de 35% de resultado, né? Em uma empresa que tem diversidade em relação a que não tem, né? Então, quanto mais diversa, mais resultado a empresa tem. Por quê? Porque você tem diversidade de pensamento, porque você tem mulher com homem trabalhando, porque você tem pensamento heterogêneo, e isso ajuda bastante. Eu acho que essa troca traz mais resultados, né? A gente tem diversidade de discussão, né? Abre mais condição da gente tentar encontrar melhores soluções para o nosso cliente, né? Isso é comprovado. E eu já passei por algumas empresas, inclusive já tive conversas onde, se eu tiver um time de 30 pessoas, por exemplo, que pensa como eu penso, eu não preciso dessas 30 pessoas, porque eu mesma faço aquilo. Né? Então, essa divergência de pensamento é que traz mais resultado. Né? Então, a gente trata muito isso aqui, né, Ana, no banco. Acho que nas nossas agendas, a gente, dentro do perímetro ágil, precisa disso. Então, lá a gente trabalha o pessoal de tecnologia, o pessoal de negócio. O que significa o perímetro ágil? Perímetro ágil é onde a gente trabalha com os nossos projetos, a gente coloca toda a inovação do banco, olhando para a tecnologia e para processo também, e a gente faz com mais rapidez, né? Então, é o que a gente fala de faz rápido,
erra rápido, se for errado, errar e Conserta conserta rápido, né? Então, a gente usa muito esse conceito. O WhatsApp, acho que todo mundo conhece aqui, foi um conceito assim, né? Então, eles implantaram e foram acrescentando. É o que o banco faz aqui. Eu sou da época de projeto que a gente fazia a especificação do projeto 2 anos, quando implantava já não era mais o que o cliente queria. Hoje a gente não faz isso, então a gente entrega a solução muito rápido aqui. E a diversidade de pensamento e de ideias nas nossas discussões, nas nossas dailies, é absurda, porque você pega o cara que tem uma formação técnica, com uma pessoa de negócios, um outro de estudos, de dados, e aí a gente coloca tudo isso numa sala só, o resultado é impressionante, é muito melhor e muito mais rápido, né? Então, porque a diversidade, vejam, na minha opinião e embasada em tudo que você falou, é ampliar também o pensamento crítico. E se a empresa quer estar alinhada com uma seta para futuro, sim. que seria o futuro, se não agora, mas enfim, ela precisa ampliar o pensamento crítico. Exatamente. E o pensamento crítico não se dá sem diversidade. Margarete, muito obrigada, Rose. Essa conversa poderia levar horas, né? A gente está se encaminhando para o final, mas ainda faltam algumas perguntinhas, tá? Margarete, queria que você nos dissesse agora quais são as principais iniciativas que têm se mostrado eficazes, realmente eficazes, né? Para promover a equidade de gênero nas empresas e onde, na sua opinião, o mercado ainda está falhando. Só essa precisava de 1h30. Né? Eu sei. Vamos tentar compilar aí em 4 minutos. Tá bom. Muito do que a Ana trouxe na prática, né? Eu só vou redimensionar para ficar muito mais conceitual, até para dar um caminho dessa jornada para quem está nos ouvindo. Às vezes empresas que a gente pode inspirar outras, né, a iniciar. Mas a Ana vai encontrar aí tudo que foi dito, né, como pilares essenciais para uma jornada pela equidade de gênero. Então, a primeira coisa é que esse tema de equidade, ele pode até nascer no RH ou no jurídico. Tem muitas empresas como a liderança no jurídico é feminina, às vezes nasce no jurídico, em sustentabilidade. Depende muito da atividade, né, vamos dizer, do empenho ali das mulheres internamente. Mas ela precisa necessariamente ser um tema estratégico, conectado com o negócio, com os valores. Se você abrir os valores, né, o posicionamento de negócio de BV, você vai encontrar ali, não vou saber decor, mas eu já vi isso, já analisei antes, alguns dos valores estão conectados exatamente com tudo que nós estamos falando aqui, para poder fazer sentido. Porque se diversidade e equidade nasce no acostamento, e ele passa a ser um projeto colateral ligado a agente e gestão, que é bacana, qualquer mudança, e eu já vi muito nesses 30 anos de atuação no tema, ou agora, como a gente está vendo o cenário internacional em relação ao tema, isso é estremecido e pode reduzir. Agora, se ele está conectado na pauta central de negócio, não, nós precisamos disso, assim como a gente precisa disso para poder vender e atingir nossas metas, nós precisamos de diversidade cognitiva. Portanto, isso aqui não é uma questão somente moral, somente legal, mas também de negócio. A gente costuma falar que são 3 imperativos que mantêm diversidade, equidade e inclusão na pauta corporativa, né? A gente falou de todos aqui. Um é imperativo moral, porque é justo, né? É uma questão de justiça social, você dá oportunidades para profissionais qualificados, independente da cor, independente da orientação e etc. É legal, porque no Brasil hoje a gente tem um arcabouço legal extremamente robusto em relação ao tema, né? Então nós estamos falando de saúde mental, de pertencimento, de NR1, de igualdade salarial, que é legalizado, o racismo, o preconceito, injúria racial é um crime inafiançável, homofobia, eu poderia ficar aqui. Então, é uma questão legal e aumentou em 35% as ações trabalhistas no Brasil de 2023 para 2024 em temas como racismo e homofobia e assédio moral e sexual. Sim. Portanto, as empresas têm uma questão reputacional e é um imperativo econômico, porque impacta reputação, tudo isso que a Rose, como negócios, vendas, produtividade, etc. Então, eu preciso estar conectado com o negócio, é o ponto 1. O segundo ponto, então, tem onde se localiza o tema na organização. O segundo ponto, eu já vou falar eles de forma mais sintética e direta, é você ter metas e indicadores de processo, não só metas de resultado, mas também indicadores de processo. Eu considero até muito mais importante você ir avaliando com KPIs de monitoramento, como que estão os processos de atração, de retenção, de formação, de gap salarial, de desenvolvimento. Então, metas e acompanhamento com visibilidade para todos e
o que o mercado mostra é que essas metas estiverem vinculadas a bônus de liderança, os resultados são mais rápidos. Tá? É um dos indicadores que dá uma das dimensões que dá maior tração. Nós precisamos de programas intencionais, que a Ana descreveu vários, afirmativos, na busca, na atração, na seleção, no recrutamento, um olhar que equilibre também na promoção. E aqui, gente, fazendo uma referência que eu tenho certeza, porque muita gente ainda pensa isso, muitos não falam, mas pensam, nós não estamos falando de baixar a régua e nem de não ter meritocracia ou performance. Perfeito. É muito retrógrado, mas ainda muito presente, o olhar. Quer dizer que agora, já me falaram isso, quer dizer que agora nós vamos ter que contratar mulher, ou vamos ter que contratar negro, e não os melhores talentos, né? A resposta para isso agora a gente precisa contratar os melhores talentos femininos, os melhores talentos negros. Ninguém abriu mão dos melhores talentos. Às vezes eu falo, olha meu portfólio, você está vendo alguma ONG, né? Porque raramente é só grandes empresas com fins lucrativos. Você acha que alguém ia abrir mão de performance aqui? Né? São empresas todas com muitos fins lucrativos. Né? Então, nós estamos falando não de baixar a régua, mas de repensar que régua é essa que tem mensurado, porque essa régua ela é ultrapassada, a régua que mede se tem fit cultural. Eu quero candidatos diversos, aí vou lá, não, é que esses aqui não tem fit cultural. Abre essa caixa preta, eu falo. O que é fit cultural? Você tem que descrever. A hora que você descreve o que é fit cultural, ele é masculino, ele é branco, ele é de terno, ele mora no... Entendeu? Então, essas questões são excludentes, mas nunca abrir mão de performance, inclusive porque a gente tem certeza que tem mulheres e pessoas negras e pessoas com deficiência tão ou mais competentes do que homens. Não são nossas características que definem, né, o nosso conhecimento, a nossa entrega. O outro ponto é as políticas de parentalidade. Não dá para falar de equidade de gênero se a gente não olhar a economia do cuidado e de forma importante, e BV é benchmark em muitas dimensões relacionadas à ambiência pró-família, né, que tem muitas iniciativas, para que a gente não precise optar entre ser mãe executiva. Porque se nós tivermos que fazer essa opção, a gente sabe qual é a opção, porque não dá para guardar o filho na gaveta, a gente precisa desse ambiente de acolhimento. Nós precisamos ter um olhar interseccional, acho que em algum momento nós vamos falar sobre isso, porque enquanto a equidade de gênero está avançando de forma lenta, mas avançando, quando a gente olha quais mulheres estão avançando, são essas mulheres. Né? Mulheres brancas, héteros, cis, de classe média, né? Sem deficiência. Enquanto a gente não conseguir que todas as mulheres avancem, não há equidade de gênero. Então, eu tenho deixado recados muito claros por onde eu passo. Você, mulher branca, hétero, cis, que chegou lá, a sua missão não terminou. Você olha ao seu redor e dê a mão e puxe uma mulher negra, uma mulher trans, uma mulher lésbica, uma mulher com deficiência, porque senão nós não vamos ter verdadeiramente equidade. Né? E o último ponto é a questão da ambiência inclusiva e segura, com canais oficiais. Nós estamos com altos índices, né, de denúncia de assédio sexual, moral e tal. Então, esses são, vamos dizer, os ingredientes básicos para a gente fazer uma receita bem gostosa. Quais são os principais desafios, eu continuo aqui nos desafios, que a gente ainda precisa enfrentar, Ana, Rose, Margarete, para que mais mulheres ocupem espaços de liderança? Mulheres negras, com deficiência, com mais de 50 anos, eu digo com mais de 60, ou que façam parte da comunidade LGBT, QIAPN+, e, bom, enfim, e outras minorias, enfim, outros recortes que estejam dentro deste lugar que precisa ser ocupado. Eu vou começar aqui com a questão que a Margarete trouxe da interseccionalidade. Eu acho que esse é um tema que ainda tem muito que evoluir. Fica muito fragmentado e acho que a gente já passou da hora de olhar para isso mais conectado, né? Principalmente existem, como no BV, grupos de afinidade, mas os grupos de afinidade precisam agora estar mais conectados entre eles, né? Acho que quando a gente olha também para esse tema, acho que tem um desafio que hoje ainda é pouco falado, mas um pouco mais do que já era falado anteriormente, mas muito pouco, sobre a questão do etarismo e muito das mulheres entrando na menopausa, que muda muito o contexto daquela mulher naquele momento,
né? E quando você olha para as empresas, você fala, eu estou avançando, as empresas estão avançando em mulheres, ou estão avançando na etnia, ou até a questão do grupo do LGBTQ+, mas quando a gente olha 50 a mais dentro das empresas, a gente está falando de 50, imagina 60 a mais. A gente está falando que isso, a maior parte das empresas, não chega a 10%, 12% desse grupo, né? É muito pouco, e acho que ainda é um tema pouco falado na maior parte das empresas, né? Eu acho que isso tem um processo de evolução relevante por conta da longevidade, por conta hoje de uma mulher com 50 anos, 60, não é uma mulher muito ativa, Conhecimento acumulado, conhecimento né? muito Senioridade. acumulado. Exato, senioridade. Então, para mim, assim, nunca é um lado ou outro, é sempre a diversidade. A diversidade inclui a questão também do etarismo, né? Que o nome etarismo também não é, mas assim, que inclui o etarismo, né? Então, para mim, assim, quando eu penso nas grandes evoluções, além do que a gente ainda tem uma jornada grande, eu acho que esses são temas relevantes. A gente só consegue avançar se a gente tiver as ações de fato afirmativas que reforcem aquilo que a gente também está falando. Eu queria olhar também para outra questão, né? A gente fala muito de nós precisamos empoderar as mulheres, nós precisamos fortalecer as mulheres, nós precisamos qualificar as mulheres. Ok, precisamos, mas nós precisamos mudar os processos. Nós precisamos mudar a cultura organizacional. Nós precisamos mudar os sistemas, mudanças sistêmicas e mudanças estruturantes na cultura organizacional que foi criada por homens para homens, e nós entramos pela porta dos fundos. Portanto, os ambientes, eles são excludentes, os sistemas, os roteiros de entrevista, quando eu falo sistema, eu estou falando dos detalhes do dia a dia, o modelo de avaliação de competências, o que é um líder na organização tal, vai lá ver as características. Tem características de liderança inclusiva? Duvido, só se já foi revisto, porque geralmente o que se exige de um líder na organização é completamente oposto do que a gente quer de uma liderança empática, que escuta, que colabora, tal. Então, redimensionar o poder é fundamental. Sempre quando a gente fala de equidade, diversidade, de inclusão, nós temos que olhar para a dimensão da organização e a dimensão das pessoas. Senão, o que acontece é o que eu chamo de efeito bumerangue. Eu gosto de dar nomes, analogias para as pessoas lembrarem. O problema da equidade de gênero são as mulheres. Ela volta. As mulheres, elas querem ser mães, elas precisam ser fortalecidas, elas têm menopausa, são mulheres complexas, porque a economia do cuidado... E aí, de repente, você vê e está discutindo todos os problemas que nós mesmos... Porque se não existissem as mulheres, não haveria problema. Então, nós precisamos sempre ter essa dimensão equilibrada de falar que não basta mulheres talentosas, fortalecidas, empoderadas, sabedoras e prontas, se não tem espaços que estejam disponíveis, revisados e disponíveis para compartilhar poder, gente. E guerreiras, hein? Porque eu já não posso mais com esse adjetivo, hein? Esse adjetivo não coloca no meu nome, tá? Esse ainda não, eu não quero mais. Pode continuar. Então, olhar sempre as pessoas, a sociedade, porque tem mudanças culturais, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho imenso de ampliação da licença paternidade, advogando no Senado e aprovações de leis, porque nós precisamos mudar a lógica da economia do cuidado. Então, trabalhar com a sociedade, quebrando mitos, ampliando políticas públicas, com as organizações e com as pessoas, as mulheres, as pessoas negras. O que eu vejo é que, geralmente, o esforço maior está em melhorar as pessoas. As pessoas negras precisam ser qualificadas, as pessoas com deficiência não têm competência, as mulheres... Tudo bem, acho bacana, temos que continuar, mas não é só isso. Isso é o teto, tem que voltar para o degrau quebrado. Exatamente. Sim, acho que só para complementar, né? Acho que elas já falaram tudo aqui, mas até olhando para o viés aqui, né, de raça, que eu acho que é importante colocar, acho que quem está começando, quem está recomeçando, quem está refletindo, eu coloco mais um que é resiliência, né? Porque é muito difícil, eu falo isso até hoje, assim, é cansativo, mas a gente tem que descansar e continuar, porque uma hora a gente chega do outro lado, né? E acho que a gente tem que abrir esse caminho, né, para quem está vindo. E a Margareth trouxe uma fala aqui que realmente, né, às vezes você vê as mulheres ali que estão empoderadas, né, às vezes até mulheres negras, mas
elas são tão duras, porque a vida também maltratou, são guerreiras, né? Eu ouço que eu sou guerreira desde pequena, também não gosto desse adjetivo. E elas ficam muito duras, amargas, e é como se, você tá querendo o meu espaço. Não, eu não quero o seu espaço. Acho que a gente tem que se ajudar. Sim. E eu acho que ainda tem espaço para as mulheres, é isso, né? O machismo não é feito pelo homem, o racismo não é pela pessoa branca. Às vezes é tão estrutural que a gente mesmo está fazendo, né? Então, a pessoa negra diz, mas para mim não dá, tá bom aqui onde eu cheguei. Não, mas por que tá bom? Você não tem, né, potencial? Eu acho que as empresas, como o banco vem fazendo, é isso, olhar para esses potenciais que estão mais embaixo até, e o que eu posso trabalhar nesse negro em potencial para, no futuro, ele ser um diretor desse banco, né? Eu acho que esse é o caminho, né? É um Já começo. sugiro mais um livro, então, Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, agora, na ABL. O que mais que você quer? Se você não leu O Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, não sei também onde você tá, precisa ler. E aí, Rose, você já adiantou, e aí eu quero ampliar, porque nossa última pergunta, o nosso último debate aqui, é para quem está nos ouvindo, e você já começou a trazer isso, e quer começar a promover mudanças, seja dentro da própria empresa, seja no time, por onde começar? A gente teve muita seta aqui, da Margarete, da Ana, da Rose. Quais são os primeiros passos, moças, para a gente construir esse ambiente verdadeiramente inclusivo? Vamos trazer bem o início, lá do degrau quebrado. Acho que a primeira coisa é se incomodar com esse tema, né? Porque se você não entende que isso é um problema para sua empresa, não só para a sociedade, né? Como eu digo, não é só o imperativo moral, mas é um problema para a sua empresa, porque há um diferencial competitivo e ela vai ficar para trás, né? As pesquisas mostram, os consumidores brasileiros incluem na decisão de compra, tendo a mesma qualidade, o mesmo preço, produto ou serviço, nós somos o povo onde mais a decisão de compra está relacionada ao posicionamento da empresa em relação a direitos humanos, sustentabilidade, diversidade, equidade e inclusão. Quantas vezes, acho que já deve ter acontecido com você, eu deixei de comprar algumas, tudo bem que a gente fala, eu sou uma compradora, né? Mas esse é o meu poder. Eu deixei de comprar produtos que eu achava com qualidade, com bom preço, porque eu ouvi o CEO se posicionando, eu falei, é desalinhadíssimo, não acredito na crença dele, o que eu posso fazer, né? Dentro do meu âmbito de autonomia, eu não compro mais nada dessa marca. Agora, imagine quantos brasileiros vão fazer isso. Então, assim, ver que isso é um problema e decidir fazer algo em relação a isso. Porque tem muita empresa que ainda não está nesse momento, principalmente empresas pequenas, né, de médio porte. As globais, de grande porte, estão aqui nessa toada do BV. Né? Então, a primeira dica é se incomodar e ver que isso é um problema que atinge não só as pessoas, a sociedade, mas também os seus negócios. Né? Eu acho que faço um gancho com o que eu estava falando, né? Acho que olhando para cada um de nós, né? Acho que é se incomodar, mas é se conhecer também, né? Então, trazendo um pouco da minha história lá também, eu também demorei para me entender uma mulher negra, porque você precisa saber que você é para você conseguir combater e entender quais os caminhos você tem para buscar. E não se contentar, né? Se você... eu tinha aquilo, né, que a Margarete comentou, mas não quero só isso, assim, tá, mas eu queria mais. Não, mas você já chegou longe. Não, por que não, né? Se tem mais espaço aqui, por que eu não posso ir mais? Sim. Então, eu acho que é isso. Acho que o mundo hoje dá mais espaço e quem quer, pode, né? É um clichê, mas é bem isso, né? Acho que é se conhecer e ser resiliente para buscar o que quer. Acho que se ajudar mais, né? Acho que mesmo as organizações que ainda estruturalmente, né, não avançaram no tema, o quanto o próprio líder pode avançar dentro do tema, dentro do grupo dele. Né? A decisão, muitas vezes, da contratação é do líder. Enquanto ele pode começar isso devagarzinho, ali trazendo essa diversidade para o time dele. E além do outro, quando a gente fala principalmente aí de mulheres ou de raça ou de qualquer outra diversidade, como é que a gente ajuda um a puxar o outro? Né? E menos a competir e a mais a reconhecer e compartilhar esses aprendizados, né? E para talvez tirar um pouco ao longo de encurtar um pouco esse tempo das pessoas que estão chegando agora. Né? Perfeito. Acho que essa é uma missão que a gente
vai olhar para trás e quer se orgulhar de ter quantas pessoas a gente ajudou e contribuiu na nossa carreira para acelerar essa evolução do legado, potencial que né? cada um tem. Isso. Se conheça, se incomode, se ajude. Foram Perfeito. 3 verbos, né? aprendizados. Eu resumi rápido aqui para você, mas acho que se você assistiu todo esse episódio, veio com a gente do início até o final, você tirou muito, muito, muito conhecimento e sabedoria. Eu quero agradecer demais, Ana. Obrigada. Imagina, obrigada, foi ótimo aqui dividir essa conversa com vocês e com eles também, né? Um pouquinho do que a gente conhece. Margarete, muito obrigada. Você trouxe muitas setas para o futuro que é hoje. Obrigada. Obrigada de coração. Você, Rose, obrigada por representar e dar essa, ampliar, eu nunca falo dar essa voz, eu digo ampliar essa voz da mulher, não só da mulher negra, mas enfim, das mulheres que estão aqui hoje. Foi uma mesa riquíssima. Eu que agradeço, aprendi muito aqui também, é sempre bom trocar. É isso. Poder é diversidade, concorda comigo? Então, depois de toda essa conversa e que a gente entende esse mercado de trabalho mais justo, mais inclusivo, a gente fecha esse episódio. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez, compartilhe, porque nós vamos levar essa conversa cada vez para mais pessoas. Te relembro que você pode acompanhar mais conteúdos sobre esse e outros temas nas redes sociais do Banco BV. É só você procurar por @BancoBV ou acessar o site bv.com.br. Eu sou a Renata Flores, fico por aqui, te encontro no próximo episódio. Você ouviu Espaço BV, um podcast do Banco BV.